Sargento Lupércio do Corpo de Bombeiros, sentido. Bom dia, sargento. Bom dia, Daerte. Bom dia, Evelyn. Tudo bem? Agora eu me senti poderoso. Leva jeito. Serve para ter um militar, hein? Eu acho que... Agora não dá mais tempo, não. A vida me levou para esse caminho do rádio que eu amo tanto e vou morrer nisso aqui. Mas é preciso que em cada profissão a gente tenha amor por ela. E eu acho que é muito do caso de vocês todos aí, porque eu te contar, meu amigo, você pegar uma tarefa... O bombeiro é bom que nem precisa dele, mas precisa. E quando precisa... o bombeiro... Sorte para que não precisem, né? Né, Lopes? Eu digo assim, o bombeiro é bom ter, necessário ter, e melhor que nem precise dele. Mas não é isso que acontece. Na realidade, todo mundo, um belo dia, já assistiu uma cena de um bombeiro recuperando vidas, de bombeiros fazendo nascer crianças, bebês em viaturas, de você ter visto aí um bombeiro atuando, enfim, múltiplas tarefas. E então, é uma profissão também que, né, Sargento Lopes, se não tiver amor, o cara desiste, né? Realmente, né? Tem que ter amor no que faz aí e se dedicar inteiramente aí, né? Dedicar ao máximo aí para poder salvar uma vida, salvar um patrimônio aí. Com certeza. E o patrimônio agora é a vida, é o pulmão, é a respiração de pessoas, sobretudo de idade, e crianças e outras pessoas que têm doenças respiratórias e que nessa época estava mostrando agora há pouco, sargento, aqui uma imagem ao vivo. Tá muito seco. Tá muito. E esse vento todo, sargento, tudo isso é uma combinação poderosa para proporcionar incêndio, né? Sim, realmente, essa época do ano aí, o clima bastante seco, né? A umidade do ar baixa e conforme vai passando as horas do dia, né? Chegando próximo do horário do almoço, 1h da tarde, a temperatura fica ainda mais elevada, que favorece ainda mais as queimadas aí, né? Potencializando, né? Se tiver um fogo nesse horário, com esse clima seco, com esse vento e com a temperatura mais elevada, né? Fica extremamente difícil de estar combatendo e causa um dano maior aí, né, para a sociedade. Inclusive, sargento, agora é Evelyn quem fala, o Beto está em um dos locais que acabou pegando fogo no dia de ontem. Beto, só confirma para mim aí o local em que você está. Narciso Baldan, Evelyn. A Narciso Baldan, bem próximo aqui a Trolese. E Beto, a cena aí é horrível, né? Da tristeza, na verdade, de ver, porque a gente sabe que é um local bastante arborizado, que é um local em que a mata vai aos poucos, apesar do tempo seco em que a gente está passando agora, nessa fase realmente de estiagem que a gente passa, mas ainda tem alguma parte de parte verde realmente, e aí acaba pegando fogo, e na maioria das vezes é alguém que provocou tudo isso. E causa um certo trabalho bastante grande para o Corpo de Bombeiros, porque, Beto, você pode até falar melhor do que eu. Este mês de agosto, praticamente tivemos todos os dias ocorrências desse tipo, né, Beto? Ontem nós, inclusive, acompanhamos aqui o trabalho, bom dia, Sargento Lupércio. Bom dia. O trabalho do Corpo de Bombeiros aqui, também da Defesa Civil, né, nesse incêndio que foi o último registrado. Incêndio não acontece sozinho, né, Sargento? Alguém coloca fogo, né? Sozinho ele não aparece. Não acontece não. Inclusive ontem nesse local aí, pegou fogo dos dois lados da via, né? Pela manhã pegou fogo na área verde que fica do lado de baixo e depois mais à tarde do lado de cima, aí onde pegou uns caminhões, umas carretas abandonadas que tem aí parado aí também. Então acabou queimando os dois lados da via aí, pegando a área verde e consequentemente alguém deve ter colocado dado início a esse fogo aí, né? Não é um local que iria pegar fogo sozinho, né? E vocês percebem realmente, sargento, esse aumento do número de queimadas aqui no nosso município? Com certeza. Nos últimos dias aí, conversei com as equipes aqui, também olhei nossos atendimentos aqui, tá dando uma média de 4, 5 ocorrências por dia nos últimos dias aí. Aí se eu for somar isso no mês aí, vai dar mais de 150 ocorrências por dia, né? Então, por mês. Então, é um número que assusta, né? A gente vê que os arredores da cidade já estão todos queimados. O pessoal tem colocado fogo principalmente nas áreas verdes. Esse ano aqui está sendo até um pouco diferente.
tem anos que o pessoal costuma colocar fogo em terrenos que ainda não foram feitas a construção, né? Então, o ano sempre tem fogo nesse terreno, fogo naqueles depósitos ilegal de lixo, né? E só que dessa vez, tá até conversando com os comandantes de equipe, dessa vez estão colocando fogo nas áreas verdes mesmo, estão atacando as áreas verdes da cidade, hein? Outra coisa que a gente também percebe, né, Beto Garcia, é que esses incêndios, como esse que este local que aconteceu e você mostra agora com imagens ao vivo para nós, é que esses focos também estão, uma coisa que é muito perigosa, todos são, né, mas algo que é muito perigoso, estão exatamente ao lado de vias daqui do nosso município, vias como essa que a gente sabe que são tão frequentadas, que as pessoas passam, que tem uma certa quantidade de movimentação e nós percebemos isso praticamente todo este mês que nós passamos de agosto. São focos exatamente próximos a rodovias, as vias daqui de Matão, não só próximos a residências, né, Beto? E causa acidentes, né? Como nós tivemos o acidente na semana retrasada, eu não me lembro bem o estado, foi Goiás, parece, um acidente com muitas mortes provocada por incêndio e fumaça na pista. Agora, sargento, colocar fogo é crime, né? A pessoa que for surpreendida ou que for vista ateando fogo, ela pode responder criminalmente, né, sargento? Com certeza, né? Ela pode estar respondendo criminalmente. O difícil é você conseguir, né? Porque na hora que ela põe ali o fogo ali, é uma coisinha pequena, quase não é visível, né? Então, normalmente a pessoa põe e sai. Você estava falando muito também a respeito de locais aí de bastante movimento, né? Que são os locais que estão pegando fogo. Uma coisa que a gente observa também, locais onde ficam usuários de droga, sabe? Então, eles entram nessas áreas verdes, nesses matos aí para usar droga e depois ainda acaba ateando fogo nesses locais. Aí é uma coisa bem comum que a gente observa também. Nós recebemos esse tipo de reclamação e de denúncia, né? Principalmente ali no bairro Primavera, Alvorada, né? Que tem locais ali frequentados por usuários de drogas. Na rodovia Carl Fischer, que liga ao bairro Esperança, ali é uma estrada também que atearam fogo lá, é um local também de usuários de drogas. O senhor está certo, realmente esse fato acontece em Matão, viu? Agora, eu tenho uma outra dúvida também, acredito que muitas pessoas daqui do nosso município têm essa dúvida. Sargento, em um caso em que a pessoa sabe quem foi o indivíduo ou ver alguém tentando atear fogo em algum terreno, enfim, alguma propriedade, como que a pessoa faz para denunciar? Quem ela deve procurar e como que fazer essa denúncia? Ela pode estar ligando no próprio Corpo de Bombeiros mesmo ou para a PM também, para estar fazendo esse tipo de denúncia. Aí, se for um caso de propriedade rural, que tem área verde, essas coisas assim, a gente pode até fazer o contato com a Polícia Ambiental, que eles vão no local procurar o que foi que aconteceu também, e esse proprietário também pode estar respondendo por isso também. Esses canaviais em que a gente também vê, e é muito comum aqui em Matão, aos finais de semana, nós sabemos que estão proibidas as queimadas, se eu não me engano, dentro de um período até de 100 dias, não sei se isso já passou ou não dentro do nosso país, mas essas queimadas que acontecem geralmente nos canaviais aqui próximos a Matão, isso é um fogo controlado? Como que é, sargento, para que as pessoas possam entender qual que é a diferença de tudo isso? Esses incêndios em canaviais não é fogo controlado, daí são incêndios criminosos que alguém coloca fogo e depois o pessoal das usinas, os caminhões, o pessoal da brigada das usinas, né, da brigada florestal, são aqueles caminhões que a gente vê parados na margem das rodovias em pontos estratégicos, depois eles tentam apagar esse fogo, tá? Então, aquilo lá não é um incêndio controlado, é alguém que colocou fogo e os brigadistas das usinas tentam apagar esse fogo. Tá? Então, às vezes você vê, está queimando, é que realmente é muito difícil, ainda mais que essa situação hoje, bastante vento, fica difícil para controlar esse tipo de incêndio e normalmente nos finais de semana tem muitas ocorrências desse tipo aí, que a gente tem atendido. Aqui em Matão, né, Beto, a gente está cansado de já abordar sobre esse assunto, chega final de semana, a população sofre aí com essas queimadas aqui no nosso município, desses canaviais, todo mundo sente, percebe muito cheiro muito intenso, né, Beto e sargento, da fumaça também, fora a sujeira, obviamente, e o risco que causa para quem está passando por uma rodovia como essa, onde tem uma queimada em um canavial.
Não, com certeza, o risco é bem grande, né? As lavaredas de fogo, numa situação de fogo em canavial, elas são muito grandes. Se chegar beirando a pista, assim, realmente você não consegue ver nada. Já atendemos ocorrências desse tipo aqui já em Matão. Eu estava participando, que eu era do serviço operacional, e da gente ter que interditar a rodovia Faria Lima ali, porque a fumaça era muito grande e poderia estar causando um acidente. Então, é complicada essa situação aí de fogo em margem de rodovia. Causa um risco bem grande aí para o usuário. Sargento Lupercio, eu fico intrigado porque é o seguinte, sempre é difícil determinar quem é que fez aquilo, quem começou tudo, né? Ou uma pessoa que criminosamente ateia fogo. É muito difícil, porque quando todos dão conta, quando entram vocês no trabalho, aí essa pessoa teve tempo suficiente para se safar de uma identificação, vamos dizer assim, não é? E por isso mesmo vem a pergunta. Mas, apesar disso, a sensação de vocês que são profissionais é de que quase sempre é sem querer ou é sem querer querendo, como dizia o Chaves? É complicado, Eder. Olha, bastante situações aí a gente vê que realmente teve a intenção, porque você vê uma situação, você fala assim, não tem como aqui nesse lugar ter pego fogo sozinho, entendeu? Então tem situações que realmente a pessoa teve a intenção, e uma outra coisa muito comum de acontecer é a pessoa, ela querer dar fim num monte de lixo, então ela põe fogo no monte de lixo para acabar com aquele lixo, aí bate um vento, foge do controle dela e pega no mato que está próximo. Aí espalha e queima uma área grande. E são essas duas situações aí que a gente encontra bastante. Uma outra curiosidade que eu tenho, dessa vez não se trata de incêndio propriamente rural, típico dessa época, mas que de alguma forma pode ter relação com esta época em função da pandemia. Inicialmente, todos primaram aí pelo uso do álcool gel, porque a combustão dele é diferente, com menores consequências, não tem aquele, por exemplo, a explosão, e mesmo o fogo dele decorrente do álcool gel, ele é mais contido, né? Mas depois eu vi e vejo nos mercados, em todos os lugares, é muito comum, e daí eu imagino que também se tornou comum, o consumidor comprar o álcool líquido mesmo na graduação lá indicada, ainda que na graduação indicada, mas líquido. O que me faz imaginar que muita gente está guardando em casa esse álcool. Vocês tiveram nesse período todo alguma ocorrência desse tipo? Não, Darcio. Apesar de ter aumentado o consumo de álcool, né, pelas pessoas aí para fazer essa higienização, a gente não teve nenhuma ocorrência desse tipo aí envolvendo o álcool, não. Mas que o álcool gel é mesmo o mais indicado, isso é fato mesmo, né? Com certeza, né? O álcool líquido oferece maior risco, né? Inclusive, se a pessoa ainda querer economizar um pouquinho, querer comprar no posto de gasolina aquele puro, né? Que aí oferece muito mais risco, né? Então, o recomendado realmente é estar usando o álcool gel mesmo. Na corporação em todo o estado de São Paulo, é bom lembrar aqui que o Corpo de Bombeiros, nos municípios, tudo, ele é composto por bombeiros municipais e bombeiros estaduais. Então, alguns, uma parte é atribuição do Estado, a outra mas não importa, todos eles fazem as suas funções aí. E aí eu fiquei aqui a pensar também. A questão das EPIs agora nessa época de pandemia, vocês têm recebido material constante e em quantidade? Sim, Darcio. No começo teve um pouco de dificuldade, né? Aquela correria, uma cidade mandando para outra, e a gente também tinha alguns sobrando, passamos para outras cidades aqui da região. O bombeiro fez uma divisão igualitária dos materiais, tá? Mas agora já está bem estabilizado. A gente está com todos os EPIs, não tem faltado nada, né, nessa parte aí. Nesse universo de vocês, eu estou falando agora no âmbito estadual, ou seja, no universo todo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Você tem notícias de colegas aí que foram acometidos pela doença também? Há algum tipo de acompanhamento desse tipo por parte dos bombeiros? Tem sim. Bombeiro, a gente tem uma planilha diária que a gente envia para a nossa sede, né? Para estar tendo esse controle do efetivo. Se alguém do efetivo se contaminou, testou positivo para Covid, ou se algum parente também próximo dele testou também. E o bombeiro faz um controle, bombeiro em geral não, bombeiro e a polícia militar. Então faz
um controle bem rigoroso disso daí. A gente teve vários bombeiros acometidos aí na região aí, mas com óbito nenhum. Aqui na região nossa, não. Na nossa região, principalmente Bitinga, teve alguns casos aí de bombeiros. Acho que Itápolis, Taquaritinga, teve alguns casos aí, mas já se curaram e já estão bem. Óbito mesmo, acho que teve, que eu ouvi falar, acho que foi uns 2 óbitos em São Paulo. Em São Paulo. Aqui no interior eu não fiquei sabendo de nenhum óbito aí causado pelo Covid em bombeiros. Porque antes do advento aí do SAMU, antes que a cidade tivesse o chamado SAMU, que faz resgates e tudo, o bombeiro fazia muito esse trabalho. E aí, naquela época, o contato era bem direto mesmo com vítimas de acidentes. Essa proximidade era muito maior, né? Sim. Então, fosse daquele jeito nos dias de hoje, aí o risco seria, evidentemente, muito maior para a categoria hoje em dia, né? Assim, aqui em Matão, o SAMU tem feito um ótimo trabalho aqui. E essa parte de atendimento de emergências médicas aí, né? Então, diminuiu, vou falar, uns 70% das ocorrências que a gente atendia desse tipo. Pelo bom trabalho que o SAMU realiza. E hoje, o efetivo que a gente tem aqui está mais voltado para a área de incêndio e salvamento. Então, a gente tem uma equipe pequena hoje, né? Como vocês já sabem, de efetivo de Matão. Foi reduzido de pelotão para estação, né? Certo. Numa cidade que não tem a polícia ambiental sediada aqui, cabe ao bombeiro sempre, muitas vezes, resgates aí de alguns animais silvestres e tal. Sim. E agora, voltando à questão das queimadas. Como decorrência dessas mesmas queimadas, você tira do habitat natural muitas espécies, gente. E é triste ver isso aí, né? Espécies de aves, enfim, todas as espécies aí que nós temos na área aí, vamos dizer... selvagem, cobras e tal. Nesse aspecto também, nessa época de muitas queimadas, aumentou esse tipo de trabalho aí? Aumentou sim, viu? Estava comentando com os comandantes de prontidões, próximo de áreas queimadas também aumenta o aparecimento de animais silvestres, de cobra, por exemplo. Ela sai do mato e vai para as residências buscar um local seguro ali longe do calor. Sim. Então teve algumas ocorrências relacionadas desse tipo. Sim. É triste ver, viu, gente? Araras, tucanos, ninhos sendo todo, enfim, e outras espécies mais, né? Quer dizer, a queimada acaba com o meio todo. No fim da história, ele proporciona mal a todo o meio ambiente, não apenas a um segmento dele, né? Eu gosto muito triste. Pois não é, Evelyn? Eu ia falar, né, Daércio, também a respeito dessa situação do trabalho realmente desses profissionais. Eu acredito que a comunidade também está mais ciente, né, de como que utilizar e quando acionar e chamar o Corpo de Bombeiros ou então o SAMU. Antes, né, Sargento, eu lembro perfeitamente que vocês tinham uma dificuldade, não sei se isso acontece ainda, com relação aos trotes. Mas hoje a impressão que a gente pelo menos tem aqui do outro lado é que realmente as pessoas estão mais conscientes com o trabalho de vocês e o quanto isso pode prejudicar. Assim, realmente diminuiu bastante os trotes. A gente quase não tem tido esse tipo de ligação para as pessoas passar trote, né? E as pessoas, no começo, as pessoas ficavam meio na dúvida, chama o bombeiro, chama o SAMU, mas hoje o pessoal já entendeu bem quando chamar o bombeiro, quando chamar o SAMU, e tem funcionado bem essa parceria aí, bombeiro e SAMU. O SAMU, ele vai, atende as ocorrências, né, do atendimento médico, só que quando precisa de um salvamento, precisa tirar uma vítima da ferragem, tem um vazamento de combustível, uma situação mais de risco que precisa do atendimento com equipamentos especializados, né? Aí eles pedem o apoio do bombeiro. A gente também, quando a gente vai para a ocorrência, a gente vê que tem uma vítima grave, a gente pede o apoio do SAMU, então a gente trabalha nesse conjunto aí, bombeiro e SAMU, nesse tipo de atendimento. Verdade, no começo era uma confusão. Não sabia, mas... Aí depois, acho que com o tempo, acho que todo mundo hoje em dia já tem ideia que é um setor, que é outro, mas no começo eu me lembro mesmo, você tem razão. Era uma confusão terrível. A gente mesmo confundia aqui as coisas. Né? Sim. Daércio, e falando já de trabalho em equipe também, eu gostaria de estar agradecendo aí na parte de queimadas. A gente tem trabalhado muito em equipe com o pessoal da prefeitura, tá? Da Secretaria o pessoal do Meio Ambiente e da Defesa Civil. Eles têm sido uma ajuda fundamental nas queimadas, pelo nosso pequeno efetivo, né?
às vezes não dá para atender mais de um local ao mesmo tempo, às vezes é uma ocorrência maior também, uma área grande queimando, e eles estão sempre trabalhando junto com a gente, então é bom lembrar deles aí também, que essas equipes aí estão trabalhando muito bem aí no combate a incêndio junto com o Corpo de Bombeiros aí nas queimadas. Sargento, você tem mais alguma pergunta? Eu vou... Sargento, muitíssimo obrigado aí por sua gentileza, aí, bom trabalho vocês todos aí, bom trabalho nisso. E minha gente, por favor, hein, melhor que o bombeiro nem seja acionado, e para isso é tarefa de cada um evitar aí esses incêndios todos. Lembra pelo menos das pessoas de idade e crianças. Geralmente essas doenças respiratórias acometem muito mais essas pessoas e elas sofrem um bocado, e mesmo de outras idades também, né? Sofrem muito nessa época aí. Se você puder contribuir, lembrar delas antes de fazer alguma coisa, por favor, né? Evita esse negócio aí, porque quase sempre é sem querer, querendo. A pessoa sabe das consequências, né? Mas faz de conta que tá no mundo sozinho, e não é bem desse jeito. Aí eles falam assim depois, ó. Daércio. Pois não, Beto. Eu conversando com o pessoal aqui, nós estamos na Narciso Baldan, onde o fogo aconteceu ontem, né? Três focos em 5 dias, no mesmo local. A informação que nós obtivemos é que foi a mesma pessoa que ateou fogo nos 3 locais aqui na Narciso Baldan. Um no final de semana, né, num local de reciclagem aqui próximo de onde nós estamos. E ontem 2 vezes, né, nesse local que nós estamos mostrando aqui, né, para quem está acompanhando com as imagens, e também no local onde ficam umas carretas ali. Entendi. Que foi a mesma pessoa que ateou fogo. De novo, né? Sargento, muito obrigado ao senhor e um bom dia. Tá ótimo, Daércio. Agradeço e o Corpo de Bombeiros está à disposição aí para qualquer esclarecimento aí que vocês precisarem. Muito obrigado. Aqui também. Muito obrigado pela gentileza, viu?